Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo. E o seguinte, pessoal, esse vídeo aqui ele vai ser um pouco diferente, eu não vou fazer ele ali na lousa, mas vou fazer ele aqui no PC. Como esse vídeo ele é um pouquinho mais didático, então a gente vai fazer ele por aqui, beleza? E o seguinte, pessoal, antes de começar o vídeo aqui, então, eu tenho duas perguntinhas. A primeira pergunta eu vou fazer agora e a outra no final do vídeo, para não ficar muito longo. Primeira pergunta: você gostaria que a gente fizesse mais estudos como esse? Hoje a gente vai aprender quem foi o profeta Ageu. Então, assim, a gente tem vários conteúdos aqui que a gente não postou ainda e a gente gostaria de saber de vocês. Vocês gostariam de mais estudos sobre os personagens bíblicos? Sobre a vida de Ageu, a vida de Sofonias, enfim, a vida de vários outros profetas e personagens bíblicos. Se vocês gostariam de mais estudos em PDF assim, deixe aqui nos comentários que a gente vai postar. Fechou? Então vamos lá, pessoal. A primeira pergunta já foi, a segunda eu faço depois. Vamos começar aqui então, ó. Quem foi o profeta Ageu? Então nesse estudo, pessoal, a gente vai ver um pouquinho sobre a vida do profeta Ageu e algumas características do livro de Ageu e do contexto histórico. Vamos lá então, pessoal. Então a gente vai começar conhecendo um pouquinho sobre Ageu. Então o profeta Ageu, pessoal, ele significa exatamente festa ou festividade, o nome de Ageu. E ele foi um dos profetas que profetizou acerca da reconstrução do segundo templo. Então, daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então, o profeta Ageu, pessoal, ele profetizou em relação à reconstrução do segundo templo. Então, teve o primeiro templo, que foi construído por Moisés, e o segundo templo. Esse segundo templo foi o que Ageu profetizou, sobre a reconstrução dele. Vamos descer um pouquinho aqui então, pessoal, vai ficar mais fácil agora a gente compreender. Então o profeta Ageu ele foi um dos 12 profetas menores. Pessoal, quando a gente fala em profetas menores, a gente não está falando em questão de idade, em questão de estatura, ele era um profeta baixo, né? Não é isso. Profetas menores é exatamente profetas que escreveu um livro menor. Então a gente não está falando da relevância do livro, mas sim que o livro dele foi um dos livros menores entre os outros profetas. Então a gente separa entre os profetas maiores e profetas menores. Ageu foi um dos profetas menores em relação à quantidade de palavras, de letras, de páginas que o seu livro tem. Beleza? Então não sabemos muito sobre o seu passado, genealogia, data, só que as informações que a gente tem são as informações bíblicas e algumas destas bíblicas que também a gente vai passar aqui para vocês. Então a palavra Ageu é derivado de um tempo em hebraico para festividade. Então provavelmente porque ele nasceu numa data festiva. Então a gente dá o nome de Ageu, segundo alguns historiadores, é exatamente porque ele nasceu em uma época festiva. Então ali dá-se o nome de Ageu. Então em 1538 a.C., os judeus começaram a voltar do exílio babilônico. Então presta atenção aqui, pessoal. Nessa data aqui, 538, os primeiros judeus começaram a voltar ali do exílio babilônico. Então os irmãos já conhecem a história, né? Sabe que eles ficaram presos ali na Babilônia por 70 anos. E nessa data eles começam a regressar da Babilônia. E ao chegarem em Jerusalém, começaram a reconstruir as suas vidas. Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso. Então assim, pessoal, nessa data eles começam a voltar e acontece uma coisa bem interessante. Eles começam a reconstruir as suas vidas. Então pensa que você ficou num lugar por 70 anos, a nação ficou em outro lugar por 70 anos e eles já estavam ali com a vida mais ou menos feita. Embora sejam empregados, eles ali tinham já alguns comércios, enfim, daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. E nessa fase eles voltam para Jerusalém e começam a reconstruir as suas vidas. Vamos descer um pouquinho mais aqui. Então aqui a gente vai falar um pouquinho dos primeiros problemas que Ageu enfrentou. Isso é muito importante para que você entenda o livro de Ageu. Muitos judeus que tinham conseguido desenvolver carreiras bem-sucedidas ou atividades comerciais na Babilônia estavam relutantes em abandoná-las para voltar para Israel. Então assim, eu acabei de falar que o profeta Ageu ele é um profeta pós-exílio, né? O pessoal estava voltando para Israel. Só que acontece, pessoal, muitas pessoas já estavam com a vida bem estabilizada lá na Babilônia. Alguns já eram, vamos falar assim,
pedreiros, né? Vamos chamar de construtores na Babilônia. Outros já tinham ali o seu comércio, né? A sua feirinha vendendo as frutas. Então o que acontece? Essas pessoas já estavam bem estabilizadas na Babilônia. Então para eles voltarem para Israel foi uma coisa bem difícil. Algumas pessoas quiseram voltar mesmo, que não aguentava mais ficar longe de Israel, e outros estavam relutantes em voltar. Isso é um fato, pessoal. Então vamos continuar aqui. O povo já estava acostumado a ficar na Babilônia. Uma parte dela, pelo menos, como eu já falei. Podemos entender que a maioria que retornaram à Judéia foram motivados pelo zelo e não pelas suas posses comerciais. Então, assim, pessoal, muitos que estavam lá na Babilônia não quiseram voltar, e outros, através de zelo, né, pela casa de Deus, por Israel, esses quiseram voltar. Depois dos anos em 1532, isso é, 2 anos de diferença, foram lançados os alicerces para reconstruírem o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor. Então eles voltam para Israel, e depois de 2 anos que eles voltam para Israel, aí começa aqui, pessoal, os primeiros alicerces para a reconstrução do templo que foi destruído por Nabucodonosor. Então, assim, vamos lá, traçar uma linha do tempo. Eles são levados para a Babilônia, o templo é totalmente destruído, eles ficam lá por 70 anos, e depois de 70 anos eles voltam para Israel, e depois de 2 anos lá em Israel, aí acontece esse fato aqui, eles começam a reconstruir o templo de Nabucodonosor destruiu, o segundo templo. E o profeta Ageu, pessoal, entra exatamente nesse cenário, profetizando que a glória da primeira casa não ia se comparar à glória do segundo templo. Isso é, a glória da segunda casa seria maior do que a glória do primeiro templo. Então o profeta Ageu entra nesse cenário, profetizando para essa galera reconstruírem o segundo templo. Os mais novos exultavam com a reconstrução, ou melhor, com a construção de um novo templo, pois eles não conheciam a glória do primeiro templo, aquele feito por Salomão. Enquanto os mais velhos choravam, conforme está escrito no livro de Esdras, capítulo 3, do versículo 8 ao 13. Então vamos descer um pouco aqui. Pessoal, aqui eu quero dar uma visão bem panorâmica mesmo sobre o livro de Ageu e também sobre o profeta Ageu. É muito importante a gente entender esses dois. Então eles foram lá, começaram a reconstrução depois de 2 anos, né? Ou melhor, a construção depois de 2 anos, que já estavam lá na Babilônia, ou melhor, lá em Israel. E teve um porémzinho ali, pessoal. O povo começou a desanimar da construção do novo templo, e eles interromperam de 536 até 520. Então assim, pessoal, a duração aproximadamente foi de 16 anos. O povo não tinha ânimo, forças para retornar ao serviço da construção do segundo templo. Então eles chegaram em Israel, depois de 2 anos eles começaram a construção, porém eles desanimaram, pessoal, eles ficaram sem construir por um bom período de tempo, porque eles já estavam bem sem ânimo, sem força. Aqueles que são os anciões, que conheceram o primeiro templo, esses já não tinham mais vigor, não tinham mais força para continuar. E já os mais novos não tinham uma motivação, eles não tinham um ânimo para fazer um segundo templo, porque eles não conheceram o templo número 1 de Salomão. Então Ageu, pessoal, ele surge exatamente nesse cenário, fazendo o quê? Motivando o pessoal a não ficar desanimado e retomar a construção do segundo templo. Então, assim, se fosse perguntar, cara, qual é o cenário que Ageu surge? Ageu ele surge num cenário que está todo mundo... aliás, o pessoal tinha acabado de voltar cativo da Babilônia, né? Eles tinham acabado de voltar do exílio. Aí eles começam a construção do templo e o povo está totalmente desanimado para a construção do templo. Então Ageu ele entra exatamente nesse cenário com uma mensagem de esperança e motivação para que eles retomassem a construção do segundo templo. Vamos lá, pessoal. Agora a gente compreendeu aqui um pouquinho melhor. Vamos avançar um pouco para o próximo tópico. O ministério profético do profeta Ageu. Então o ministério do profeta Ageu, pessoal, ele durou aproximadamente ali 4 meses. Seu ministério como profeta durou apenas 4 meses.
Porém, o mais importante do que o tempo da duração do ministério dele foi a eficiência que o profeta exerceu, a qual Deus confiou a ele. Então, assim, pessoal, não importa a quantidade de tempo que ele ficou. Ah, ele ficou como sacerdote, como profeta por 4 meses, por vários anos. O que manda é a eficiência do ministério que Deus entregou à mão dele. Então, o profeta Ageu, ele profetizou durante 4 meses. Vamos descer aqui um pouco, ó. O seu ministério pode ser considerado como o ministério da esperança. Suas palavras foram de fontes de ânimo para a reconstrução do segundo templo. Vamos avançar um pouco. Pessoal, vamos ver aqui agora um pouquinho sobre a glória da segunda casa. É assim, lembrando, pessoal, tem um estudo no nosso blog que eu falo só sobre a glória da segunda casa. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só falando da glória da segunda casa, comente aqui que eu vou fazer um vídeo só explicando a glória da segunda casa. Mas vamos lá. Segundo alguns comentaristas, Ageu conheceu a glória da primeira casa, que é de Salomão, antes do exílio, conforme Ageu 2:3. O primeiro livro profético no tempo após exílio foi exatamente o de Ageu. Lembrando que o foco do estudo é Ageu, o qual registrou 4 discursos dirigidos aos judeus durante os 4 meses do seu ministério. Pessoal, olha que legal isso daqui, ó. Vamos ler aqui junto, ó. A comunidade judaica, depois de 18 anos, pessoal, 18 anos, que eles voltaram para Israel, eles estavam bem desmotivados, como eu já falei, devido ao fracasso das colheitas. Então, assim, eles voltaram para Israel, só que eles estavam fracassando na parte de colheitas, a terra era seca, a terra estava totalmente não fértil, ó, a hostilidade da população vizinhas estava oprimindo eles. O ponto que eles chegaram, pessoal, depois do exílio, foi um ponto bem caótico mesmo. Ó, vamos continuando aqui, ó, ao ponto que tentaram ou intentaram voltar para a Babilônia. Então, depois que eles voltam do cativo, voltaram bem alegre e tudo, só que chegaram lá em Israel, foi 18 anos de caos. Não tinha água, ou melhor, tinha água, mas não era em quantidade tão farta. A terra estava seca, as colheitas não estavam tão boas, então eles tentaram voltar para Babilônia. O profeta Ageu repreendeu eles por deixarem o templo semi-destruído. Então, assim, para Ageu, o templo destruído, ou melhor, semi-destruído, era uma forma de pecado muito grande contra o Senhor. E as coisas ruins que estavam acontecendo ali com o povo de Israel era exatamente por isso, pela falta de zelo do povo em reconstruir o segundo templo. Então, assim, a terra estava passando fome, a terra estava ruim, a colheita não estava boa. E para o profeta Ageu, o que era isso, pessoal? Era uma consequência do povo não ter reconstruído o segundo templo. Ó, para Ageu, se quisessem que fossem restaurados a prosperidade, eles deveriam subir a montanha e trazer madeira para reconstruir a casa de Deus. Então a gente consegue traçar aqui, pessoal, não uma teologia da prosperidade, mas o zelo que Ageu tinha. Eu vou assim, ó, vocês estão pagando agora pela terra fracassada, pela terra que não produz, mas é exatamente por culpa de vocês, que não estão dando atenção em reconstruir o segundo templo, onde o Senhor vai fazer dali a sua habitação. Então Ageu, teoricamente, está até correto, pessoal. Um povo que desvaloriza a casa de Deus, sem dúvida Deus não precisa ter compromisso com eles. Ó, vamos descer um pouco mais aqui. Ó, então aqui eu coloquei mais algumas informações. Ó, lições que aprendemos, ou melhor, lição que aprendemos com o livro de Ageu. Esse entendimento de Ageu em relação à realidade de Jerusalém pode nos ensinar algo. O nível de espiritualidade das pessoas de um lugar determina como será esse lugar. O que a gente aprende aqui, pessoal? Isso aqui é uma meditação que é minha mesmo, eu coloquei aqui para vocês. Então, assim, para Ageu, a miséria da terra, a falta de criação da terra, era exatamente porque o povo não estava se comprometendo com Deus. Aí eu coloquei aqui, ó, o nível de espiritualidade de um determinado local, ele só vai para frente, ele só vai dar certo se todos ali tiverem com o mesmo pensamento. Ó, vamos ler aqui, pessoal, continuar a leitura. Ageu foi diferente dos outros profetas reformadores que profetizaram antes do exílio. Ele era mais sacerdotal no caráter, enfatizando mais adoração no templo e o cumprimento da lei na vida, como caminho para a maior prosperidade. Isso é uma característica forte do profeta Ageu. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. O profeta Zacarias foi contemporâneo de Ageu.
Então, contemporâneos de Ageu foi o profeta Zacarias e outros personagens como Esdras e Neemias. Então os dois não somente estabeleceram o impulso necessário para a reconstrução do templo, como também permaneceram envolvidos até que a obra seja 100% finalizada. Beleza? Que foi 4 anos mais tarde. Bom, pessoal, aqui tem algumas informações que eu coloquei, se vocês quiserem ler depois. E vamos descer um pouco mais aqui, para não ficar muito grande o vídeo. Então aqui, pessoal, para finalizar esse estudo sobre Ageu, agora eu acredito que agora quando você for ler o Ageu, o livro de Ageu, você já vai estar totalmente contextualizado, você já vai entender melhor o que acontecia na época. Realmente, pessoal, esse aqui vem mais para esclarecer algumas dúvidas mesmo. Agora vamos lá, pessoal, último tópico aqui para a gente finalizar. Quanto tempo durou o segundo templo? Então, isso aqui é uma pergunta normal que eu já recebi no blog e eu resolvi responder aqui. Então, esse segundo templo, ele durou aproximadamente 600 anos, beleza? Então vamos lá, pessoal. Antes de finalizar esse vídeo, eu vou pedir, por favor, pessoal, eu vou pedir que vocês respondam aqui nos comentários, porque eu preciso muito da resposta de vocês para saber o que a gente vai fazer aqui. Então, o que acontece, pessoal? A gente recebe muitas mensagens de pessoas querendo o nosso material, querendo esse e-book. Um exemplo, esse aqui que a gente acabou de escrever aqui. É um estudo assim que eu faço, depois eu transformo em PDF. Só que para a gente, pessoal, mandar o PDF para todo mundo é muito trabalhoso. A gente recebe mais de 1.200 mensagens por dia. E para eu ficar mandando para todo mundo, é muito trabalho para mandar o PDF. O que a gente pensou em fazer, pessoal? Quero que vocês respondam aqui embaixo se vocês gostariam ou não. A gente pensou em fazer uma biblioteca online. Nessa biblioteca, pessoal, vocês vão ter ali centenas e centenas de estudos que já montamos, são os estudos que a gente já montou, e também os novos que a gente vai montando, a gente vai pôr tudo lá. Então vai ser uma plataforma onde vocês ali, quem quiser, né, opcional, pagará apenas, pessoal, R$11 por mês, 11 ou 12, eu estou verificando aqui. Então vocês pagariam R$12 por mês e teriam acesso a todo o PDF que a gente produz. Então, exemplo, geralmente a gente faz vídeo. Desse vídeo que a gente faz, a gente vai montar um PDF desse vídeo e vai subir na plataforma. Todos os estudos nossos em texto, lá no blog, a gente vai fazer lá no blog e também a gente já vai gerar um PDF dele e já vai pôr lá na plataforma. Aí todo mês, a pessoa que quiser, né, ela pagaria R$12 por mês ali, 12 ou 11, e vocês teriam acesso a todos os nossos estudos. Então tem coisas que a gente nem faz vídeo porque daria muita dor de cabeça gerar o PDF. Se tivesse essa plataforma, a gente conseguiria fazer e mandar para vocês tranquilo. Então você pagaria ali R$11, aí você vai ter acesso a todas as plataformas, ou melhor, a todos os PDFs que nós produzimos. Responde aí, pessoal, é só uma ideia por enquanto, porque realmente, pessoal, a gente não está conseguindo atender mais, graças a Deus por isso, todas as pessoas mandando PDF. Para a gente ficou muito... bastante pessoas que pedem e a gente não consegue. Então, com essa plataforma, eu pegaria esse PDF, por exemplo, que eu acabei de fazer, eu subiria lá na plataforma, você que já é aluno da plataforma, né? Você entra lá e baixa o material. Todos os vídeos nossos, a partir de agora, vai ter PDF. Então, assim, mas esse PDF vai ficar disponível lá para quem assinar a plataforma lá. Então a pergunta é, pessoal, você gostaria de uma plataforma como essa? Ou você acha muito caro? Você acha que não vale a pena? Responde aí, você gostaria de uma plataforma que seja uma biblioteca online com todos os nossos estudos, inclusive de hebraico. Todos os nossos estudos de hebraico, cultura judaica, tudo que a gente tem em fala, em texto, e a gente tem em vídeo e em texto, a gente vai colocar lá para vocês. Responde aí, pessoal, vocês gostariam de uma plataforma dessa? Fechou? Então é isso aí, pessoal. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, pessoal. A gente está com uma meta aí legal para o fim de ano. Se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se encontra no próximo vídeo. E você ainda que não adquiriu a sua apostila de 150 páginas de hebraico bíblico e cultura judaica, você que ainda não adquiriu ela, vou deixar o link também aqui na descrição. Beleza? Então, shalom, lehitraot, até mais e até logo. Até mais e tchau, tchau.